Hoje vamos apresentar a vocês as características do clima e tempo, que é o nosso trabalho de geografia. Nosso trabalho consiste em falar sobre os tipos de clima da Terra e suas principais características relacionadas à posição geográfica de grandes regiões da superfície terrestre e de áreas menores que apresentam traços climáticos. Aqui apresentaremos a classificação dos tipos de clima e os diferentes tipos de clima do Brasil, suas características e suas importâncias para a sociedade. Valendo lembrar que desde a pré-história, a humanidade leva em conta o sistema para organizar atividades econômicas e sociais, tendo como exemplo a prática da agricultura. Tempo e clima. O tempo corresponde ao estado momentâneo da atmosfera em determinado horário e local. Por exemplo, ao falar do tempo, identifica-se se o céu está completamente coberto por nuvens ou ensolarado, incluindo a temperatura, precipitação e pressão do ar. O clima pode ser definido como uma repetição habitual dos tipos de tempo, ou seja, refere-se a uma média das condições atmosféricas em certo lugar ou região. Para definir médias, em especial de temperatura e pluviosidade, são necessários dados referentes a um período de pelo menos 30 anos. Clima e tecnologia. As novas tecnologias, em especial o emprego de imagens de satélite e suas análises computadorizadas, são fundamentais para as previsões meteorológicas nos dias atuais. Elas possibilitam prever uma diminuição nas taxas de precipitação em diferentes áreas ou retardamento da chuva, o risco de chuva que provoque deslizamentos em áreas costeiras ou ainda estimar impactos das ações antrópicas no clima, tais como o desmatamento e as queimadas. Análise dos climas. Os tipos de climas podem ser mapeados em diversas escalas, desde uma área embaixo de uma floresta, que seria então um microclima, até as faixas entre os paralelos e os polos, chamados de macroclimas. Clima das altas latitudes. Polar. Clima com menores temperaturas do planeta. Ocorre em latitudes altas, próximo aos círculos polares Ártico e Antártica. No inverno, as temperaturas chegam a atingir valores inferiores a menos 50 graus. Já no verão, médias raramente ultrapassam os 10 graus. A umidade relativa do ar é alta, entre 70% e 80%, mas a precipitação bastante reduzida, cerca de 100 milímetros de neve acumulados ao ano. Frio ocorre no norte da América, na Europa e na Ásia. Áreas de clima frio em menor intensidade que as regiões de clima polar. Na estação do inverno, as temperaturas registram marcas abaixo de 0 graus e no curto verão se elevam para uma média de 10 graus, mesmo que o sol permaneça no céu por 24 horas. Clima das médias latitudes. Temperado ocorre nas áreas de latitude médias no interior da América do Norte e da Europa e do oeste da Ásia, classificado em clima temperado oceânico e clima temperado continental. É interessante notar que, apesar de estarem ambos nas mesmas latitudes, são muito diferentes por causa da distância em relação ao mar. As áreas onde ocorre esse clima se caracterizam por apresentar as 4 estações bem definidas e é possível manter atividades agrícolas, econômicas e sociais durante a maior parte dele. Semiárido. Cobre regiões da Ásia Central, do oeste dos Estados Unidos e da Argentina. Clima de região localizada entre os climas temperados e os desérticos. Apresenta verão com meses em que as temperaturas médias ultrapassam 20 graus e os invernos frios com temperaturas abaixo de menos 10 graus. Baixa pluviosidade, as chuvas não ultrapassam 60 milímetros ao mês. Desértico ocorre no interior dos continentes e está apresentado na Ásia Central, apresentando temperaturas médias anuais menores do que 8 graus. No inverno, a temperatura fica abaixo de 0 graus, a qualquer momento, podendo até nevar. No verão, as medidas mensais ultrapassam os
20 graus, o que caracteriza as grandes amplitudes térmicas. Subtropical, característicos das médias latitudes do hemisfério sul e do hemisfério norte. No verão, as temperaturas são semelhantes à do clima tropical. A média do mês mais quente ultrapassa frequentemente a 22 graus. O inverno apresenta temperaturas moderadas, raramente inferiores ao 0 grau, podendo nevar. As chuvas são bem distribuídas ao verão quente e o inverno frio. Mediterrâneo, clima predominante no sul da Europa, no norte e sul da África, no oeste do Chile e dos Estados Unidos e no sudeste da Austrália. O verão são quentes e secos, a temperatura chega a 30 graus e os invernos são moderados e chuvosos. Clima das baixas latitudes. Aqui encontramos tropical, onde ocorre nas áreas entre os trópicos de Câncer e de Capricórnio. Abrange parte do território brasileiro e do continente africano, da Índia, da Península da Indochina e do norte da Austrália. No clima quente, com média anual superior a 20 graus Celsius. As chuvas são intensas no verão e no restante do ano ocorrem mais nas regiões próximas ao mar. O inverno é ameno e seco. E também encontramos o equatorial. Ocorre na faixa equatorial da América Central e da América do Sul, África e Ásia. Recebe aproximadamente a mesma quantidade de radiação solar, com a temperatura média anual superior a 24 graus Celsius. As chuvas são abundantes, cerca de 2.000 milímetros anuais, com pequena amplitude térmica entre o dia e a noite. Tipos de clima do Brasil. Como podemos ver, no Brasil temos os climas equatorial, tropical, subtropical e semiárido, que já tínhamos visto sobre eles, e dois que não tínhamos ouvido falar, que é o tropical de altitude e o tropical atlântico. O tropical atlântico origina-se no Oceano Atlântico e é quente e úmido. No verão, atua predominantemente nas regiões sul e sudeste. No inverno, também atua nas regiões centro-oeste e, após encontrar a massa polar atlântica, provoca chuvas no lito raiz das regiões sul e sudeste e chega ao interior do nordeste. Tropical de altitude. O clima tropical de altitude é típico das áreas elevadas da região sudeste. As temperaturas são mais baixas que as registradas nas áreas típicas de clima tropical. Apesar de ocorrerem durante todo o ano, as chuvas estão mais concentradas no verão. Este clima é controlado por massas de ar tropicais e polares. O clima e a vida das pessoas. O clima influencia de diversas maneiras a vida das pessoas, com relação, por exemplo, ao tipo de moradia, ao vestuário, às atividades econômicas e aos processos migratórios. O Brasil, com sua grande extensão territorial, engloba uma série de fatores climáticos diferentes que devem ser considerados na arquitetura e na engenharia civil. O formato das moradias, sua posição em relação ao movimento do Sol e a direção dos ventos, o tipo de telhado, considerado regime de chuvas, a permeabilidade do solo. Tudo isso, entre outros aspectos, deve ser reconhecido na execução dos projetos arquitetônicos. Chegamos ao fim do nosso trabalho e espero que todos tenham gostado da nossa apresentação.